Sabia que existe uma parte do seu cérebro que foi literalmente programada para se sentir viva quando as coisas ficam difíceis? Sabia que a dificuldade, aquela sensação que você tenta evitar o tempo todo, aquela que faz você querer desistir, aquela que aperta o peito e deixa o ar pesado, é exatamente o que o seu cérebro mais precisa para crescer, para evoluir, para se tornar algo maior do que é hoje? Eu sei o que você está pensando. Você está pensando que isso parece bonito demais para ser verdade. Que parece mais um daqueles discursos motivacionais que duram 2 dias e depois somem. Mas o que eu vou te mostrar hoje não é motivação vazia. O que eu vou te mostrar hoje é ciência. É neurociência. É o que acontece dentro da sua cabeça quando você para de fugir e começa a encarar. Fica até o final desse vídeo porque o que você vai descobrir aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga os seus problemas, os seus desafios, as suas dificuldades do dia a dia. E se você ficar, se você aguentar até o final, eu prometo que você vai sair daqui com uma ferramenta poderosa dentro de você que ninguém jamais vai conseguir tirar. E antes que eu esqueça, se você ainda não deu o like nesse vídeo, dá agora, não depois, não quando terminar, agora. E se inscreve no canal, porque todo dia eu trago conteúdo que vai direto no que realmente importa, na sua mente, na sua vida, no que você ainda pode se tornar. Agora, bora entrar de cabeça nesse assunto. Hoje eu vou te contar por que o seu cérebro ama o difícil, mesmo que você odeie. Porque a zona de conforto é literalmente uma prisão neurológica. Porque grandes vencedores não têm mais talento do que você, eles só aprenderam a usar o cérebro de um jeito diferente. E o mais importante, como você pode começar a fazer isso agora, hoje, sem precisar de mais nada do que você já tem? O dia que tudo mudou. Deixa eu te contar sobre um momento que eu nunca vou esquecer. Imagina uma pessoa que passou a vida inteira fazendo tudo certo. Estudou, trabalhou, seguiu as regras, evitou conflitos, evitou riscos, evitou qualquer coisa que pudesse dar errado. Do lado de fora, a vida dela parecia perfeita, mas por dentro havia uma sensação constante de vazio, uma sensação de que algo estava faltando e ela não conseguia colocar o dedo exatamente no que era. Essa pessoa chegou até mim um dia e disse algo que ficou gravado na minha memória. Ela disse: "Eu faço tudo certo, mas me sinto completamente morta por dentro." E sabe o que estava acontecendo com ela? O cérebro dela estava morrendo de tédio, literalmente. Do ponto de vista neurológico, quando a gente vive em modo automático, quando tudo é fácil, previsível e sem desafio, o cérebro começa a degenerar. As conexões neurais enfraquecem, a dopamina despenca, a sensação de propósito desaparece. E a pessoa fica viva, mas não está vivendo. Isso foi uma virada de chave para mim também, como psicólogo, como estudioso do comportamento humano, como alguém que passou anos entendendo como a mente funciona. Porque a ciência deixou muito claro uma coisa: o ser humano não foi feito para o conforto. O ser humano foi feito para o desafio. O que acontece no seu cérebro quando você enfrenta o difícil? Vamos falar de ciência agora, mas de um jeito que você vai entender sem precisar de doutorado. Quando você enfrenta um desafio, quando você decide não fugir e vai de frente para algo que te assusta, o seu cérebro libera uma combinação química que é praticamente mágica: dopamina, noradrenalina, serotonina. Essa tríade é o combustível da sua mente. É o que faz você se sentir focado, poderoso, presente, vivo. Agora presta atenção aqui porque isso é fundamental. O cérebro não libera essas substâncias quando você conquista alguma coisa. Ele libera antes. Ele libera no momento em que você decide que vai tentar. No momento em que você olha para o desafio e diz: "Eu vou." Isso é o que os neurocientistas chamam de antecipação de recompensa. E é uma das sensações mais poderosas que um ser humano pode experimentar. Então, quando você foge de um desafio, quando você evita o difícil, quando você escolhe o caminho mais fácil, você está roubando de você mesmo essa experiência.
Você está desligando com o interruptor que faz o seu cérebro funcionar no nível mais alto. Existe um conceito chamado neuroplasticidade que você precisa entender. A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões, de literalmente se reconstruir. E o que ativa essa capacidade? Você já sabe a resposta: o desafio, a dificuldade, o desconforto. Quando você aprende algo novo, quando você enfrenta uma situação que nunca enfrentou antes, quando você erra e tenta de novo, o seu cérebro está trabalhando em um nível de construção que não acontece em nenhuma outra situação. Você está literalmente construindo uma versão mais forte de você mesmo, tijolo por tijolo, neurônio por neurônio. Por que você foge do difícil e nem sabe disso? Agora eu preciso te dizer uma coisa que pode doer um pouco. Mas eu prefiro te dizer a verdade do que te dar um tapinha nas costas e deixar você continuar do jeito que está. A maior parte das pessoas foge dos desafios não porque é preguiçosa, não porque é covarde, não porque não tem capacidade. A maior parte das pessoas foge dos desafios porque o cérebro delas foi condicionado ao longo dos anos a associar dificuldade com perigo. Pensa comigo. Desde criança, você foi ensinado que errar é ruim, que não saber a resposta é humilhante, que tentar e fracassar é pior do que nem tentar. A escola te ensinou isso. A família às vezes ensinou isso sem querer. A sociedade reforçou isso em cada julgamento, em cada comparação, em cada expectativa não cumprida. E o resultado disso é que o seu sistema de defesa, aquele mecanismo primitivo que existe no seu cérebro há milhares de anos, o que a neurociência chama de amígdala, começou a tratar o desafio como uma ameaça, como um predador, como algo do qual você precisa se proteger. O problema é que na savana africana, fugir de um leão faz sentido, mas na vida moderna, fugir de uma apresentação, de uma conversa difícil, de um projeto novo, de uma mudança necessária, isso não te salva. Isso te mantém preso. E a zona de conforto que você tanto preserva, ela não é conforto. Ela é uma ilusão de segurança que vai encolhendo aos poucos, até que um dia você olha para supor a sua vida e percebe que o espaço onde você vive ficou muito pequeno. A história que a ciência conta sobre os vencedores. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma habilidade natural de superar obstáculos? Por que algumas pessoas caem e levantam com uma velocidade que parece sobrenatural? Porque tem gente que quanto mais apanha da vida, mais forte fica. Durante anos, a psicologia atribuiu isso a talento, à genética, à sorte. Mas as pesquisas mais recentes, os estudos mais sólidos que temos hoje, mostram uma realidade completamente diferente. A psicóloga Carol Dweck, da Universidade de Stanford, passou décadas estudando o que diferencia pessoas que prosperam de pessoas que estacionam. E o que ela descobriu virou um dos conceitos mais importantes da psicologia moderna, o que ela chama de mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. Pessoas com mentalidade fixa acreditam que suas habilidades são permanentes, que você é inteligente ou não é, que você tem talento ou não tem. E por isso elas evitam desafios com medo de provar que não são suficientemente boas. Pessoas com mentalidade de crescimento acreditam que a habilidade é construída, que o esforço é o caminho, que o fracasso é parte do processo. E por isso elas buscam os desafios. Elas precisam do difícil para se sentir vivas e em movimento. E o mais incrível de tudo isso? Mentalidade não é genética. Mentalidade é treinável. O seu cérebro pode aprender a querer o desafio, pode aprender a sentir prazer no processo difícil, pode se reprogramar para buscar o que antes te fazia fugir. O que acontece com quem não desafia o próprio cérebro? Eu preciso te mostrar o outro lado dessa história, porque ele é pesado, porque ele é real, porque talvez você já esteja vivendo ele sem perceber completamente. Quando o ser humano para de se desafiar, quando a vida fica no piloto automático por tempo demais, acontecem coisas que a medicina e a psicologia já documentaram com muita clareza.
A ansiedade aumenta. Parece contraditório, né? A pessoa está numa vida tranquila, sem riscos aparentes e fica ansiosa, mas faz todo sentido neurológico. O cérebro que não tem desafios reais começa a nos criar desafios imaginários, começa a catastrofizar, começa a enxergar ameaças onde não há nenhuma, porque ele foi feito para resolver problemas, e se você não der problemas reais para ele, ele vai inventar os próprios. A depressão também tem uma relação profunda com isso. Não estou dizendo que depressão é falta de desafio, porque a depressão é uma condição complexa com múltiplos fatores. Mas a sensação de inutilidade, de vazio, de falta de propósito que acompanha a depressão é profundamente conectada à ausência de crescimento, de movimento, de conquista. E tem mais: a cognição deteriora, a memória enfraquece, a criatividade seca, a capacidade de resolver problemas diminui. O cérebro que não é exercitado pelo desafio vai perdendo suas funções mais nobres, da mesma forma que um músculo que não é usado vai atrofiando. Isso não é teoria. Isso é o que os estudos de neuroimagem mostram com clareza. Cérebros que enfrentam desafios constantes têm mais massa cinzenta, mais conexões neurais ativas, mais fluxo de substâncias que protegem contra o declínio cognitivo. Você está entendendo o que está em jogo aqui? Não é só sobre sucesso ou fracasso, é sobre a qualidade do seu cérebro, é sobre a qualidade da sua mente, é sobre quem você vai ser daqui a 10, 20, 30 anos. A verdade sobre a dor do crescimento. Eu quero ser honesto com você sobre uma coisa. O crescimento dói. Não é metáfora, não é figura de linguagem, não é exagero motivacional. Crescer dói de verdade e ninguém te conta isso direito. Quando você sai da zona de conforto, o seu corpo sente, o coração acelera, a respiração fica curta, as mãos suam, o estômago aperta e você sente vontade de voltar para o lugar seguro. Isso é completamente normal. Isso é o seu sistema nervoso fazendo exatamente o que foi programado para fazer. O segredo não é não sentir isso. O segredo é entender o que esse desconforto realmente significa. Porque quando o seu corpo está sentindo tudo isso, ele está dizendo uma coisa muito específica. Você está crescendo, você está evoluindo, você está chegando numa fronteira que antes não existia para você. Existe um conceito chamado zona de desenvolvimento proximal, criado pelo psicólogo russo Lev Vygotsky, que descreve exatamente esse espaço. O lugar que fica entre o que você já sabe fazer e o que ainda não sabe. É nesse espaço que o aprendizado acontece. É nesse espaço que o crescimento é possível. E esse espaço, por definição, é desconfortável. Então, quando você está desconfortável, quando você está na beira do abismo do que não sabe, quando você está exatamente no ponto onde a voz da sua cabeça diz: Eu não consigo, saiba que você está no lugar certo. Saiba que o seu cérebro está no pico da sua capacidade de aprender. A dor que você sente ali não é sinal de que você deveria parar. É sinal de que você está finalmente começando. Como reconectar seu cérebro ao prazer do desafio? Agora vamos para a parte prática. Porque eu não acredito em conhecimento que não se transforma em ação. E eu sei que você chegou até aqui porque quer mudança real, não só teoria bonita. A primeira coisa que você precisa entender é que reconectar o seu cérebro ao prazer do desafio é um processo. Não acontece da noite para o dia, e tudo bem. Você passou anos, talvez décadas, sendo condicionado a evitar o difícil. Vai levar algum tempo para recondicionar o contrário. Mas cada dia que você pratica, cada vez que você escolhe o desconforto em vez da fuga, você está reescrevendo o código do seu cérebro. A primeira prática que eu te convido a fazer é o que eu chamo de desafio mínimo diário. Não precisa ser grandioso, não precisa ser dramático. Pode ser uma conversa que você vem evitando, pode ser uma tarefa que você fica empurrando, pode ser acordar 30 minutos mais cedo e usar esse tempo para algo que importa. Pode ser dizer não quando a sua tendência é dizer sim para tudo.
O ponto não é o tamanho do desafio, o ponto é a consistência. Cada vez que você escolhe-se o difícil em vez do fácil, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. E o cérebro é muito bom em aprender com repetição. Ele vai começar associar esse comportamento com o prazer, com a dopamina, com a sensação de conquista, e vai começar a buscar isso. A segunda prática é o que a neurociência chama de reframing cognitivo, mas em termos práticos significa simplesmente mudar a história que você conta para você mesmo sobre a dificuldade. Em vez de pensar, isso é difícil demais para mim, praticar pensar, isso está ficando difícil porque estou chegando em algum lugar. Em vez de eu não consigo, praticar, eu ainda não aprendi isso. Em vez de ver o obstáculo como um sinal de parada, ver como um indicador de que o caminho está certo. Isso não é autoilusão. Isso é neurociência aplicada. Porque a forma como você nomeia uma experiência muda literalmente como o seu cérebro a processa. Muda quais circuitos se ativam, quais substâncias são liberadas, quais decisões ficam disponíveis para você. O poder do fracasso que ninguém fala. Existe uma coisa sobre fracasso que a nossa cultura trata de uma forma completamente errada. A nossa cultura trata o fracasso como destino. Como se fracassar em algo significasse que você é um fracasso. Como se cair uma vez significasse que você vai ficar no chão para sempre. Mas a neurociência tem uma perspectiva radicalmente diferente sobre isso. Quando você tenta algo e falha, o seu cérebro não registra aquilo como derrota. O seu cérebro registra aquilo como dado, como informação, como material de construção. Existe uma pesquisa fascinante que mostrou que quando estudantes erram uma resposta e depois recebem o feedback correto, a fixação do aprendizado é muito maior do que quando eles acertam na primeira tentativa. O erro cria um estado de alerta no cérebro que aumenta essa absorção de informação. Ele prepara o terreno para o aprendizado de uma forma que o acerto fácil não consegue. Os japoneses têm um conceito chamado kintsugi, a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro. A filosofia por trás disso é que as rachaduras não devem ser escondidas, elas devem ser realçadas. Porque são as rachaduras que contam a história. São as rachaduras que mostram a jornada. São as rachaduras que tornam a peça única e mais valiosa do que era antes de quebrar. Você é assim. Cada vez que você tentou e não conseguiu, cada vez que você caiu e se levantou, cada vez que você quebrou e se reconstruiu, você foi preenchido com ouro. E esse ouro não some, ele fica, ele é parte de você. O momento em que tudo muda. Existe um ponto na jornada de todo mundo que desafia a si mesmo de forma consistente. Um ponto onde algo muda de uma forma que é difícil de descrever com palavras. Mas vou tentar. É o momento em que o desconforto começa a te ser familiar, onde o difícil começa a se aparecer possível, onde o que antes parecia um muro começa a parecer uma porta, onde você olha para o desafio e, em vez de sentir o impulso de fugir, você sente o impulso de ir, de resolver, de crescer. Os neurocientistas chamam esse ponto de fluxo, baseados no trabalho do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. O estado de fluxo é quando o nível do desafio e o nível das suas habilidades estão perfeitamente alinhados. Não tão fácil que você fique entediado, não tão difícil que você paralisa. No ponto certo onde o tempo some, onde a mente foca completamente, onde a performance chega no nível mais alto. E o que eu aprendi ao longo de anos trabalhando com pessoas, ouvindo histórias, acompanhando jornadas, é que esse estado de fluxo não é um acidente. Ele é o resultado de um compromisso consistente com o desafio. É o que acontece quando você para de fugir e começa a se aproximar daquilo que te assusta. Por que o difícil se torna viciante? Aqui tem uma coisa que eu preciso te contar porque ela vai mudar a forma como você vê tudo o que eu disse até aqui. Quando você começa a buscar desafios de forma consistente, quando você começa a sair da zona de conforto regularmente,
Quando você começa a realmente viver no limite do que sabe e do que não sabe ainda, o seu cérebro começa a se tornar viciado nisso. E eu uso a palavra viciado com todo o rigor científico que ela merece. O sistema de recompensa do cérebro, aquele circuito que envolve dopamina e núcleo accumbens, funciona da mesma forma para qualquer tipo de recompensa. E o que as pesquisas mostram é que a antecipação e a conquista de desafios ativa esse circuito de uma forma muito mais profunda e duradoura do que qualquer prazer fácil. Prazer fácil, como redes sociais infinitas, comida de conforto, entretenimento vazio, ativa o circuito de recompensa de forma intensa, mas rápida. O pico é alto, mas cai rápido. E cada vez que você usa esse tipo de estímulo, precisa de mais para sentir o mesmo efeito. É um ciclo que drena. Desafio, por outro lado, ativa o circuito de recompensa de forma mais lenta, mas muito mais sustentada. E cada conquista não diminui o prazer, ela aumenta. Cada desafio superado não te deixa satisfeito a ponto de parar. Ele te deixa com fome demais, com sede demais, com aquela sensação de que tem algo ainda maior esperando por você. É por isso que atletas de alto rendimento precisam de metas cada vez maiores. É por isso que empreendedores que constroem uma empresa logo querem construir outra. É por isso que pessoas que descobrem o prazer do crescimento intelectual nunca param de querer aprender. Não é arrogância, não é ambição descontrolada. É o cérebro funcionando no modo que foi projetado para funcionar. A mensagem que eu deixo para você: eu quero encerrar esse vídeo te dizendo algo que vai além da neurociência, algo que vai além dos estudos e das pesquisas e dos conceitos que a gente explorou aqui. Eu quero te dizer que eu acredito em você, não de um jeito genérico, não de um jeito vazio, não como frase feita. Eu acredito em você porque eu sei o que o ser humano é capaz quando ele para de fugir de si mesmo. Porque eu vi isso acontecer. Porque eu acompanhei pessoas que estavam no fundo do poço encontrarem dentro de si uma força que nem elas sabiam que existia. Porque eu sou prova de que é possível. Você vai ter dias em que o desafio vai parecer grande demais. Vai ter manhãs em que você vai querer ficar na cama e não encarar nada. Vai ter momentos em que a voz da sua cabeça vai gritar que não adianta, que você não é capaz, que o esforço não vale a pena. E nesses momentos eu quero que você se lembre de uma coisa: que aquela voz não é você. Aquela voz é o seu cérebro tentando te proteger do desconforto. É o piloto automático tentando te manter no lugar seguro. Mas seguro não é onde a vida acontece. Seguro não é onde você cresce. Seguro não é onde você se descobre. A vida que você quer, a pessoa que você quer ser, a versão de você que vai olhar para trás daqui a alguns anos com orgulho de ter vivido de verdade, essa versão está do outro lado do desconforto, está do outro lado do medo, está exatamente onde a sua zona de conforto termina. O seu cérebro vai adorar o que é difícil. Ele só precisa que você dê o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. E um dia você vai olhar para trás e não vai acreditar na distância que você percorreu. Mas isso começa agora. Começa com uma escolha. Começa com você decidindo que você é capaz, que você merece o crescimento, que você está disposto a pagar o preço do desconforto, porque você sabe que do outro lado há algo muito maior do que qualquer coisa que o conforto poderia te dar. Desperta a sua sede por desafios. O seu cérebro está esperando. A sua melhor versão está esperando. E eu estou torcendo por você com tudo que eu tenho. Se esse vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, se alguma coisa aqui fez sentido, se você saiu desse vídeo diferente de como entrou, dá o like agora. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal porque a jornada que a gente está fazendo juntos aqui é longa, é profunda e tem muito mais ainda pela frente. Até o próximo vídeo. E lembra, o difícil é o caminho.